Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução ao Estudo do Direito. Falaremos sobre noções básicas da ordem jurídica. A ordem jurídica compreende o sistema de normas jurídicas, instituições, sanções, valores e princípios jurídicos que existem e vigoram num determinado Estado, que têm como fim a regulação da vida social, a paz, a justiça, a segurança e o bem-estar social. Prestemos atenção a esta definição de ordem jurídica. A partir dali conseguimos tirar os elementos fundamentais da ordem jurídica. Repito aqui a noção. A ordem jurídica compreende o sistema de normas jurídicas, instituições, sanções, valores e princípios jurídicos que existem e vigoram num determinado Estado, que têm como fim a regulação da vida social, a paz, a justiça, a segurança e o bem-estar social. Aqui vamos prosseguir, veremos já que estes elementos da ordem jurídica que estão contidos nesta definição serão adiante melhor referenciados e prestemos a máxima atenção, porque a partir dali conseguimos notar quais são os principais pilares da ordem jurídica. Aqui, nesta concepção de ordem jurídica, retiram-se elementos fundamentais da ordem jurídica que são, atenção, os elementos que estão na concepção apresentada de ordem jurídica. Temos as normas, as instituições, as sanções, os valores e princípios jurídicos. Estes elementos são essenciais para que haja ordem jurídica num determinado Estado. Para termos uma noção do que é ordem jurídica, começaremos por dizer de forma breve o que é cada um destes elementos. Comecemos agora por falar dos princípios jurídicos. Princípios jurídicos são fundamentos normativos essenciais que formam, inspiram e orientam todo o sistema jurídico. Princípios jurídicos, repito, são os fundamentos normativos essenciais e é a partir deles que se criam normas jurídicas. É nos princípios onde se expressam os principais valores e ideias de justiça que norteiam todo o ordenamento jurídico. Eles funcionam como critério de interpretação, integração e limitação das normas jurídicas. Os princípios jurídicos podem ser, por exemplo, os princípios da dignidade da pessoa humana, o princípio do Estado democrático de direito, o princípio da igualdade, o princípio da legalidade e tantos outros princípios. Estes princípios servem de base para a construção normativa de um determinado Estado. Estes princípios são diretrizes para a criação de normas jurídicas e para o próprio funcionamento da ordem jurídica. Por exemplo, quando um Estado adota o princípio da igualdade na sua ordem jurídica, quer dizer que em todos os âmbitos este princípio deverá ser observado e que nenhuma lei ou norma poderá violá-lo. Por isso se diz que os princípios jurídicos constituem o alicerce de toda a ordem jurídica. O segundo elemento da ordem jurídica a ser aqui apresentado é a norma jurídica. A norma jurídica é o mandamento, é o comando ou regra de conduta criada ou reconhecida pelo Estado, destinada a regular o comportamento humano em sociedade, impondo direitos, deveres e sanções. As normas jurídicas são comandos derivados do princípio jurídico. São elas que concretizam, em regra execuível, a ideia contida no princípio. O princípio jurídico é muito amplo e deve ser concretizado na norma. A norma é que vai tornar o valor contido no princípio um dado execuível. Por exemplo, temos todos a ideia de que é errado discriminar os outros, certo? E isso nos é transmitido pelo teor do princípio da não discriminação ou da igualdade de tratamento. Todavia, o princípio em si não resolve o problema. É necessário criar normas que orientem o comportamento humano, dizendo como as pessoas devem reagir no caso de serem ou se sentirem discriminadas e qual o tratamento a ser dado às pessoas que discriminarem os outros. Tem de haver normas que proíbem
à discriminação e também tem de haver normas que punem os comportamentos discriminatórios. Esta orientação comportamental é retirada naturalmente da norma jurídica. Quem vai fazer esta regulação prática do valor contido no princípio é a norma jurídica. De forma geral, uma norma jurídica indica o que se deve fazer ou o que é proibido fazer e prevê uma consequência jurídica para o caso de cumprimento ou violação dela. Como terceiro elemento, temos a sanção. Sanções jurídicas são as reações previstas pelas normas jurídicas para quem as viola. Resumidamente, é a resposta da ordem jurídica perante os comportamentos adversos a ela. As sanções jurídicas são as consequências impostas pelo ordenamento jurídico relativamente ao comportamento de quem viola uma determinada norma jurídica. Em outras palavras, são as respostas do direito perante o incumprimento de um dever legal, com o objetivo de restabelecer a ordem jurídica, reparar o dano ou punir o infrator. Por meio da sanção, o Estado exerce o poder de coerção, isto é, de repelir os comportamentos contrários à ordem jurídica. Como último elemento da ordem jurídica, temos as instituições. As instituições são os órgãos que aplicam e garantem o cumprimento das normas jurídicas. De forma mais simples, estamos a falar dos tribunais, da polícia, do parlamento, por exemplo, isto é, da estrutura formal criada para a produção, implementação e fiscalização das normas jurídicas. São elas que garantem a eficiência, a eficácia e o normal funcionamento da ordem jurídica, do ponto de vista prático. Aqui vamos já fazer uma espécie de recapitulação do que dissemos. Falamos sobre os elementos da ordem jurídica, começamos por falar dos princípios jurídicos, depois falamos sobre a norma jurídica, depois da norma jurídica falamos sobre a sanção jurídica e finalmente terminamos por falar das instituições que garantem a aplicação e o funcionamento da ordem jurídica. Estes elementos da ordem jurídica são fundamentais e eles devem existir de forma conjunta, ou seja, são cumulativos. Não haverá sanções jurídicas sem haver instituições jurídicas que garantem a aplicação destas sanções. Não existirá norma jurídica se não houver princípios jurídicos, já que os princípios jurídicos servem de fonte das normas jurídicas. Então, é preciso notar que todos estes elementos são fundamentais e deverão existir de forma conjunta. Esta foi a 7ª aula do nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito. Falamos sobre as noções básicas da ordem jurídica. Muito obrigado pela sua companhia. Estaremos juntos na próxima aula e eu sou Fernando Chessing. Até já.